Bem-vindo ao canal de Tigas. Bora mergulhar no mundo do desporto? Esta semana tenho o privilégio de falar com Tiago Gama, é treinador da equipa de handball do Clube Desportivo de Rio Tinto. Como jogador, anteriormente fez o percurso todo de formação até aos séniores no Futebol Clube do Porto. Depois terminou precocemente a sua carreira aos 21 anos. Vamos perceber o porquê disso ter acontecido. Mas, entretanto, nunca deixou de se dedicar ao handball. O handball continuou a fazer parte da sua vida. Treinou variedíssimas equipas. Foi campeão nacional da segunda Divisão na categoria de sub-20 pelo Futebol Clube Gaia. E neste momento também é coordenador do estágio de treinadores da Federação de Handball de Portugal e acumula funções como o facto de ser treinador do Clube Desportivo Rio Tinto, de ser EHF Master Coach e de ter uma vida toda ligada ao handball e é um apaixonado pelo handball. Antes de avançar, vou-te pedir que subscrevas o canal, que atives este sininho para mais notificações, que partilhes com familiares, amigos, conhecidos, amantes do desporto, tal como eu, tal como tu. Vamos fazer desta comunidade uma grande comunidade. Obrigado por estares desse lado e vamos a isso. Olá, Tiago, como estás? Tudo bem? Obrigado por teres aceito este convite. Obrigado, Tiago. Está tudo bem disposto para. E pronto, sem dúvida, para a nossa conversa. Vamos ter uma conversa muito interessante sobre handball. Eu adoro handball, é um dos meus esportes preferidos. Antes de qualquer coisa, queria te perguntar como é que surge o handball? Como é que um miúdo de Fanzers com 9 anos vai para o handball? É curioso. É curioso, mas é uma história muito simples de contar. A verdade é Uhum, que, naquela altura, como qualquer outro da minha idade, queria jogar uhum, futebol. Queria jogar futebol. uhum, E andava há uns tempos a chatear o meu pai, basicamente. Ó pai, quero ir uhum, jogar futebol, leva-me a jogar futebol. uhum, Pá, temos aqui o Vinte uhum. Tinto, que fica aqui perto. E pronto, isso não aconteceu. A minha mãe, a determinada altura, a determinada altura chega à casa e tinha uma colega de trabalho que tinha um filho que jogava handball no Futebol Clube do Porto. E ela sabia que eu queria praticar desporto e chegou a casa e perguntou: Tiago, olha, eu tenho uma colega que tem um filho que joga handball no Futebol Clube do Porto, opá, não queres ir lá experimentar? E eu, pronto, eu do handball na altura, o que é que eu sabia? Sabia que se jogava com a mão e pouco mais. Mas disse-lhe: ei pá, Futebol Clube do Porto, bora, siga. E pronto, foi assim que o handball surgiu na minha vida. Aliás, lembro Uau, não, perfeitamente, porque não, lembro perfeitamente. até pensei, desculpa, É o continua. primeiro treino que eu fui fazer. Levei, Uhum. inclusivamente, umas sapatilhas de montanhismo na altura para o treino. Foi engraçado, mas pronto, foi completamente aleatório, ou seja, eu não seguia, não tinha Sim. qualquer tipo de interesse pela modalidade e acaba por surgir aqui desta forma, sim. No primeiro treino ganhaste logo uma paixão ou foi gradual? Foi gradual, porque a paixão era o futebol. Não, não é? Eu jogava era futebol com os meus amigos na rua, eu jogava era futebol na escola, portanto foi aqui um processo de construção que me levou depois a fidelizar, não é? A fidelizar à modalidade e a ficar ligado até então, já faz quase 30 anos de ligação à modalidade, não é? Eu faço 38 anos daqui a 2 dias, eu comecei a jogar com 9, portanto já são quase 30 anos de ligação, mas sem dúvida que foi um processo de construção, não foi uma paixão, uma paixão à primeira vista. Obviamente que se calhar o facto de ter ido experimentar ao Futebol Clube do Porto teve uma influência de querer continuar a representar e de querer continuar a treinar, mas a verdade é que quando eu fui experimentar a modalidade, gostei e pronto, depois o tempo tratou de fazer, sem dúvida nenhuma. Quais são as grandes diferenças que tu sentes do handball de então para agora? Ui, o handball mudou muito, ou seja, a principal diferença é a intensidade do jogo. A intensidade do jogo atualmente é absurda. O ritmo, não é? É absurdo, é absurdo. Tu atualmente, um jogo que termine com menos de 30 golos marcados para cada equipa é um jogo quase considerado anormal, por assim dizer, não é? Os jogos são espetaculares, quando as equipas têm muita qualidade individual e coletiva, sem dúvida que vem ao de cima essas mesmas qualidades e há muito mais golos do que havia antigamente, não é? Antigamente o jogo era muito mais lento, era era sem dúvida, e acho que se calhar a maior diferença é essa, sim.
Achas que se trabalha pouca defesa atualmente? Não, não, não. Acho é que a qualidade individual dos atletas é superior também, de uma forma geral, Ok, ok. para contrariar esse mesmo estudo, essa mesma preparação. Mas há, sem dúvida nenhuma, preparação a esse nível e não Sim, acho. eu estou-te a perguntar isto por Acho. uma razão. Nós dois somos contemporâneos, somos da mesma geração, e eu considero que houve ali equipas nos anos fins dos anos 90 e mesmo inícios dos anos 2000 muito boas, com David Tavares, Ricardo Adurinho, o Galamba, o Rezende, o Eduardo Filipe, o Filipe Cruz. Ou seja, já havia muita qualidade individual, mas o que eu sinto, e lá está, por isso é que é importante para mim e é super interessante falar com um treinador de handball. Quando eu vejo handball, o que eu sinto é que a defesa não é muito privilegiada neste momento. Ou seja, há mais liberdade para o jogador que desequilibra a nível ofensivo que não havia quando eu comecei a ver handball. Eu lembro-me de ter começado a ver handball, o Rezende devia ter, sei lá, uns 21 anos para aí. Uhum, Ou seja, o início da carreira do Carlos Rezende. certo. Depois com o Chikolaev, com esses primeiros jogadores que se foram sendo naturalizados e tudo mais, e com toda a influência do Alexander Donner no handball. Mas eu fui vendo alguns jogos e estou a dizer isto porquê? Porque no meu- a minha irmã jogou handball, a minha irmã e a minha prima jogaram handball, elas têm uma diferença de 3 meses e jogavam handball pela escola e Sim. faziam competições de desporto escolar. E eu ia aos treinos de handball delas. Uhum, E então eu comecei a ter contacto com o handball muito cedo. E uma das coisas, apesar de ser o desporto escolar, eu percebi que isso depois era transposto para a para parte o jogo do federada. sénior. Exatamente. O que eu sentia era muito isso, ou seja, ah, a qualidade individual dos jogadores pode ser superior, mas nós sempre tivemos grandes jogadores, o Kretschmar, o Ah, Balic, ou seja, já tivemos grandes sem jogadores. dúvida. O que eu sinto é que é aquilo que tu estás a dizer, por exemplo. O que eu senti quando fui ver o Porto Sporting, já tinha sentido no Porto Uhum, ABC, mas o que é que eu fui sentir quando vi o Porto Sporting? O handball é dos desportos mais difíceis de acompanhar. É um ritmo alucinante. sim. Porque tu tanto estás numa baliza como já estás na O outra. Tipo, momento, o é, momento, o momento da transição de defesa-ataque é muito mais explorado neste momento do que É era na altura. Eu acho que exatamente, parte era também um exatamente bocadinho isso que eu por te ia aí. dizer. Exatamente, ou seja, o jogador de contra-ataque agora tem uma prevalência que não tinha anteriormente. E, E por isso é que eu acho que há mais gols também. não, não, sem dúvida. E não E melhores havendo, guarda-redes, ou como é seja, óbvio. a preparação do momento defensivo do ataque posicional, não é? Acaba por influenciar em muito esta existência de mais transições e mais contra-ataques, porque não havendo golo, não havendo golo, havendo a ação da defesa na recuperação de bola, vai potenciar sempre uma saída mais rápida, a criação de uma situação de finalização precipitada, vai provavelmente também originar essa mesma transição. Os guarda-redes atualmente apostam muito mais nas situações de reposição rápida para poderem explorar as superioridades no momento da recuperação defensiva, as trocas de defesa-ataque que acontecem em quase todas as equipas, vão criar ali sempre, ou algumas vezes pelo menos, alguns momentos de desequilíbrio em termos defensivos para poderem ser explorados e os treinadores cada vez mais gostam desta forma de jogar, que traz efetivamente também pessoas aos pavilhões para assistir ao jogo, porque é cada vez mais espetacular e é isto que chama as pessoas e é isto que torna o Sim, handball tão é verdade. espetacular, sem dúvida nenhuma. É verdade, eu concordo. Vou voltar um pouco atrás, já vamos entrar na tua carreira de treinador, porque é Assim, muito vasta e neste momento estás a coordenar o estágio dos cursos de treinadores da Federação de Handball Portugal. Eu quero muito explorar isso, sim. mas quero voltar um pouco à tua etapa como jogador. Qual era a tua posição? Ponta esquerda, ponta esquerda. Ok. Tive ali uma fase, Sempre foste ponta esquerda? sim, é isso. Tive ali uma fase em Ok. que fui experimentado a central, mas sem dúvida nenhuma que era ponta esquerda, sim. Os remates em rosca já eram prática ou foi algo que foi evoluindo no handball? Estou a dizer isto, para Não, mim eu é o remate mais esteticamente mais bonito do handball. Tipo, houve uma competição de seleções que eu neste momento não estou recordado qual. Acho que foi organizada mesmo em Portugal na altura. E uhum, lembro-me na seleção que tínhamos o Álvaro Martins. uhum. Na Alemanha era a Alemanha do Kretschmar e do Florian Kermann e pronto, gajos
atletas espetaculares. E lembro-me de Portugal jogar contra eles. E o Álvaro Martins estava numa picardia incrível com o guarda-redes alemão. Na altura era o Henning Fritz, salvo erro. E ele, pronto, roscas e chapéus e contra-roscas. E o Kretschmer e o Kerman do outro lado a fazer a mesma coisa. E eu lembro perfeitamente de chegar, depois de ver esse jogo, chegar ao treino no dia a seguir e a querer fazer aquilo tudo. Foi uma coisa maravilhosa. Ou seja, já acontecia e tínhamos excelentes executantes, sem dúvida nenhuma. Acho que é algo que, pronto, é um remate como qualquer outro e em determinada situação pode ser mesmo a única solução para contrariar o posicionamento do Do guarda-redes. guarda-redes. Eu costumo dizer aos Sim, meus, sim, eu sim. costumo dizer aos meus atletas, opá, é um remate, se tu consegues fazer, se não tens... É um É um recurso. Sim, recurso. sim, sim. Ah, Exatamente. desde que seja feito de forma intencional, de forma para marcar golo, sem desplicência, porque às vezes também a nível de treino falha-se a rosca porque é feita com desplicência, é mais feita num tom de brincadeira, até o recurso como Quase qualquer outro. humilhação ao guarda-redes. Sim, sim, sim. Estou a perceber o que estás a Mas dizer. sim, Sim, já sim, sim. existia e eu lembro-me desse momento curioso porque eu cheguei ao treino e só queria fazer essas coisas e tentava de todas as formas fazer tudo e mais alguma coisa. É algo, imagina, na tua opinião como treinador, esse remate, que é um remate de discussão técnica dificílima, Sim. é algo que tu precisas treinar muito, certo? Sim, sim, precisa ser muito treinado e sejamos honestos, há sempre quem tenha maior aptidão para do Ah, não claro, é? isso é óbvio. Mas Isso é sim, tem óbvio, que ser sim, sim. treinado, sem dúvida nenhuma, no trabalho de posto específico Uhum. dos atletas. Por exemplo, eu no aquecimento dos guarda-redes, por exemplo, muitas das vezes eu procuro dirigir sempre o aquecimento dos guarda-redes já para o trabalho tático do guarda-redes e sem ser aquele aquecimento só por aquecimento, o acertar com as bolas. E muitas das vezes o que faço é definir duas zonas de remate em função da trajetória que o jogador faz e olha, rematas em força nesta trajetória ou então metes contra a rosca ou rosca na outra e dar já esse estímulo para que eles o possam fazer. Mas eu falei do aquecimento de guarda-redes, mas obviamente que há trabalho específico para poder Claro, desenvolver essa claro, técnica, que não é fácil, claro, não é claro. fácil, não é nada fácil, e acho que até a nível da formação, muitas das vezes, alguns treinadores castram muito os atletas numa perspectiva dessa criatividade, de lhes dar liberdade de marcar um chapéu, marcar uma rosca, Falhar, de errar, de e são muito tentar coisas e diferentes. aí, tu estás Sim. no chapéu, falhaste, e depois atuam de forma negativa sobre essa falha por ter feito o chapéu. Opa, se calhar o chapéu era a melhor solução. Opa, falhou o chapéu porque sim. Ou foi o recurso, Ou foi. imagina, eu também acho que tem que haver sempre espaço à imprevisibilidade. Um atleta tem as bases estáticas, tem todo o padrão de jogo que o treinador lhe está a passar, Uhum. mas depois há a sua criatividade e ao seu momento da decisão. O treinador é o mais importante, é o comandante, é o líder, é o que executa as jogadas, mas no pavilhão, quem está a jogar naquele momento em jogo é o jogador e é o jogador que tem que tomar as decisões. Se o jogador tiver com medo de falhar, Fala- vai ser contraproducente, na minha Falaste opinião, agora, percebes? disseste agora uma palavra que é a questão do medo. Ele não pode ter medo, ele tem que se sentir confortável para poder Não fazer pode, aquele remate, confiante, não é? sem dúvida. Se não E se sente, falhar, e falhou. se falhar, falhou, é que Vai pode. marcar na próxima. Exatamente, é De acordo, exatamente de isso. acordo. Eu queria te falar agora, porque é uma curiosidade que eu tenho, porque na altura, quando a minha irmã treinava handball, não havia essa questão da resina. E uma das coisas que eu tenho essa percepção, não sei se na altura, da tua altura era ou não, eu sinto que a bola de handball é maior agora. É uma ideia errada ou estou certo? Honestamente, eu não tenho bem noção da evolução do tamanho da bola ao longo dos tempos. Uhum. A verdade é que a bola não é propriamente pequena, mas o material da mesma foi mudando ao longo dos anos e o material é um material que tem muito mais aderência atualmente do que antigamente. Anteriormente, era isso que eu te ia Sim, sim, perguntar. sim. Anteriormente tu usavas resina? Era prática Eu, usar. eu, Não. eu adorava resina. Aliás, a minha mão não é muito grande, eu tenho 1,82 m, Aham, não sou muito alto, aham, aham, e a minha mão é uma mão completamente regular. Se a bola estivesse aham. muito cheia, e, Ok. eu, e mesmo, ou seja, já para mim já era uma questão, porque
Eu não gostava de bolas muito Ok. cheias, mas resina, Ok. muita resina que eu usava, muita resina mesmo. Aliás, e mesmo Mas era, para mas agredir-se com os. mesmo nos escalões jovens, ou seja, Não, isso era algo, era prática desde sempre, usar a não, não, resina não, para, para aderência. não, 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 não. Na minha altura, nós usávamos resina a partir dos atuais sub-18, antigos juvenis. Ok, ok. Neste momento não há proibição de utilização de resina em nenhum escalão. No escalão. Se tu Ok. quiseres utilizar resina no sub-14, podes utilizar. Uh, mas a maior parte dos clubes não o faz. Não o faz e pronto. Ok. Eu não sou contra, porque acho que também que a mão do próprio atleta deve criar esta habituação, tem ter este desafio Uhum, de agarrar a bola, uhum, e a resina acaba por ser um facilitador. No entanto, por outro lado, tu observas muitas das vezes atletas a fazer gestos técnicos errados, porque têm uma má pega de bola, e a resina facilita uma melhor execução desse gesto técnico. Portanto, aqui a gestão da utilização ou não é sempre dos clubes e de quem comanda, mas não há nenhuma proibição, ou seja, sub-12, sub-10, sub-8, aí não, claro que não, mas para cima é opcional, é opcional. ok. Qual foi o treinador na formação que mais te marcou? Eu não tive muitos. Eu tive três treinadores durante a minha formação. Ou seja, tive um ano, no ano em que eu começo a jogar, o Daniel, ou seja, depois tive o Pedro Pinto, que esteve no Algarve a trabalhar, acho que reside atualmente no Algarve, já lá está há muitos anos a trabalhar no handball. E depois tive o Bruno Freitas. Eu, se calhar, diria o Pedro Pinto. O Pedro Pinto, porque foi o treinador que me acompanhou durante um maior período de tempo. Ele esteve comigo desde infantil de segundo ano, sub-14 de segundo ano, até chegar a juvenil de último ano. O Bruno Freitas apanhou-me já numa etapa mais avançada, mas se calhar o Pedro Pinto, pronto, por tudo, criou-me os ensinamentos básicos, acabou ele por, se calhar, ajudar-me aqui também a fidelizar a modalidade e a criar o gosto particular pelo handball. Sim, sim, e há um momento curioso, e já agora, poder partilhar aqui um episódio com o Pedro Isso é Pinto que é interessante. que foi muito Partilha giro, histórias, isso é interessante. que no último ano dele connosco, nós íamos a um torneio de final da época, normalmente ao Algarve. Ah, e, hum, e lembro-me que nós chegamos à final do torneio. Era um torneio sempre giros, onde o principal não era jogar, nós passámos ali uma semana de férias, tínhamos um jogo por dia, ou de manhã ou de tarde, o resto do dia era todo livre para nós fazermos o que quiséssemos, praia, passear, pronto, essas coisas todas. E chegamos à final do torneio e jogamos com o Santo Tirso na altura, e perdemos o jogo no prolongamento por um, ou seja, após dois prolongamentos perdemos o jogo por um. Um jogo que foi disputado, pá, pronto, nós devíamos ter estado melhor, porque na altura éramos superiores ao Santo Tirso. No entanto, o Pedro Pinto na altura deu-nos uma prenda espetacular que na última noite que lá passamos, nós juvenis, já ali sub-18, pronto, a querer conhecer umas raparigas e essas coisas, Uhum, e andamos a fazer isso durante a semana toda. Opá, ele lembrou-se de uhum. não nos deixar ir sair na última noite que lá íamos estar. E toda a gente foi sair à noite, foi passear e nós fomos a única equipa que ficamos na escola onde estávamos a dormir. E nós, fizemos isto, tu estás feito connosco. Deixamos o Pedro e quem estava do staff, já não me lembro se estava mais alguém, honestamente, adormecer. E eu e mais um grupo de atletas pegamos nas nossas coisas, nós dormíamos em colchões baixinhos no chão Uhum, da sala. Pegamos nos colchões, uhum. pegamos nos sacos de cama e levamos tudo, fomos para o átrio da escola e montamos ali um acampamento quase. Combinamos, organizamos, fomos comprar bebidas, fomos comprar não sei o quê, fizemos ali a nossa festa, o resto das equipas a chegar
a chegar da noite, a chegar da saída e não sei o quê, a ficarem ali connosco. Olha, acabamos por ter ali um momento que para sempre recordamos. E ele a pensar que nos ia deixar ali. E nós pronto, contornamos a situação e criamos ali um momento muito giro e com muito carinho recordamos, sem dúvida. Tu eras um miúdo irreverente, portanto. Ah, era. Quer ver, sim. Já percebi. Ok, não faz mal. Já entendi. Não precisamos entrar em detalhes. Olha uma coisa, em relação à formação, ah, o que é que tu aprendeste na formação no Porto, num clube dessa dimensão, que transpões agora para o teu trabalho de treinador? Opá, é cultura de vitória. Eu acho, acima de tudo isso, eu não consigo estar no desporto sem ser para vencer, ou sem ter esse espírito de querer ser melhor que os outros, e sempre. Não, eu acho que é aquilo que eles nos ensinam, exigência máxima para connosco mesmos, para nós sermos melhores diariamente. Eu acho que é o principal valor que o futebol do Porto tem e transmite aos seus atletas durante a sua formação. É nós termos que ou seja, temos a obrigação de sermos sempre a nossa melhor versão. Não podemos aceitar o dar metade de nós quando temos que dar tudo. Opá, e eu acho, sem dúvida nenhuma, é esse espírito, é essa cultura de vitória, que nem sempre é possível, não é? Obviamente, principalmente quando estás a trabalhar em equipas que não te permitem ganhar sempre ou não te permite aspirar a grandes coisas, por assim dizer. Mas sem dúvida, essa postura, tentar trazer isto para os atletas, a exigência diária, a exigência para connosco, a exigência com o trabalho, a exigência no treino, ir ao treino para treinar, não é ir ao treino para ir ao treino, é ir ao treino treinar, dar o seu melhor. Acho que sem dúvida nenhuma que foi isso que acho que das principais coisas que o Porto nos dá e que outros não dão, sem dúvida nenhuma. Sim, eu entendo. Como é que tu descreverias a tua passagem pelo Porto? Ah, pá, eu adorei a minha passagem. Aliás, o meu percurso é feito lá. Eu comecei com 9, estou lá até chegar à idade sénior. Depois, pronto, Pois sim. já sabemos que não há espaço para toda a gente na equipa principal. Mas, aliás, eu sou muito do que Foi estou uma grande hoje. desilusão, foi uma grande desilusão para ti? O quê? O não ter espaço na equipa principal? Não, não. Desilusão. Mas não tinhas ninguém. Imagina, no teu ano de júnior, teu último ano de júnior, É sempre. havia em ti alguma expectativa de que podias subir a sénior ou que podias ser emprestada para uma equipa mais competitiva, por exemplo? Aliás, eu e mais alguns atletas chegamos inclusivamente a trabalhar com alguma regularidade com a equipa principal. Ah, Só que pronto, é o que eu te digo, é uma idade também complicada. Acho que na altura, se tu não tomas as decisões corretas, as decisões que tens de tomar, és prejudicado. E falo de mim, tomei muitas opções erradas na altura, obviamente. Não abdicar de uma jantarada antes de um dia de jogo, não abdicar de uma saída, não abdicar. E essas coisas influenciam, claramente. Não, e acho que é das principais coisas. Antigamente, se calhar, precisávamos de uma Eu monitorização percebo. Sem e um dúvida, acompanhamento mentoria, que nos psicólogo, tudo. certo, que não tínhamos, que não tínhamos. Atualmente a estrutura é completamente diferente, não tem nada, é muito mais profissionalizada mesmo. A equipa de B Sub-20 do Futebol Clube do Porto é uma equipa que treina todos os dias, é uma equipa que treina 2 vezes ao dia, em algumas vezes. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas desilusão, porque pronto, uma pessoa quer sempre representar o seu clube a nível sénior. Agora, consciente de que pronto, do porquê de não acontecer. Uh, Mas tu na altura Vivo bem havia com ali isso. alguém, apesar da tua
da tua irreverência e de teres tomado essas decisões erradas, houve ali alguém que tu sentes que. Ou seja, houve ali alguém que tentou-te demover, tentou-te colocar no caminho certo para tu seres atleta profissional, mas Não, tu não ouviste? não. Ou também sentiste que não houve ali alguém que acreditasse realmente no teu potencial? Não, essa questão do ou seja, nunca era muito de nós, Ok. ou seja, nós ou tínhamos aquele objetivo, olha, quero ser um atleta profissional e acho que, pronto, pá, começa sempre aí, obviamente, mas Uhum. nunca houve essa perspectiva de poder. A verdade é que eu, como sénior, faço apenas 2 anos e meio e deixo de jogar com 21 anos, salvo erro. Ah, até, pronto, Vamos entrar aí. Porquê é ok. que deixaste de jogar? Olha, a verdade é que pronto, eu faço como sénior 2 anos e meio, como te disse, ou seja, o Futebol Clube do Porto Uhum. na altura teve ali um protocolo com o Gondomar Cultural, e Uhum. acabei por ir eu mais alguns atletas da minha equipa para o Gondomar, que na altura militava na segunda divisão nacional, ou seja, era a segunda competição a nível nacional. Opá, no primeiro ano a coisa não correu bem, descemos de divisão. No segundo ano somos vice-campeões nacionais e subimos, voltamos à segunda divisão. E então, depois houveram algumas mudanças na equipa, na liderança, no treinador. Aliás, o segundo ano no Gondomar, o treinador era o Rui Silva. Pronto, o Rui, que foi treinador do Ismael, do Sporting. eh, Sim, sei perfeitamente, sim. pronto. Foi ele, o nosso treinador, e ele sai depois da subida. Alguns atletas também saíram, e houve mudança no treinador. E coincide com a minha entrada na faculdade. Coincide com a minha entrada na Uhum. faculdade e na altura eu tive que arranjar um part-time para ajudar a pagar a faculdade, porque entrei no ensino privado e os meus pais ajudaram-me imenso, imenso, opá, e estou-lhes eternamente grato, mas não tinham capacidade para me pagar tudo, não é? E disseram, Tiago, tens que ajudar de alguma forma. E eu, pronto, ok, tem que ser, tem que ser. Arranjei um part-time ao fim de semana, a trabalhar 8 horas ao sábado, 8 horas ao domingo, e acabei por, em 10 jogos, conseguir fazer dois. Ou seja, eu podia treinar a semana toda, sentir que podia ajudar a equipa, e chegava ao fim de semana e não podia jogar, por causa do trabalho. Ah, então, isso Entrei é aí frustrante. Sim, sim, sim. numa Sim, sim, frustração sim. tal que Sim, aguentei, sim. aguentei pá, 3 meses ou 4 meses da nova época e na altura tomei a decisão de deixar de jogar. Depois de tirar o curso, ou seja, no último ano do curso, fiz estágio já na área do treino desportivo. Acabo o curso, voltei a receber 2 ou 3 convites para voltar a jogar. Não, mas já não fazia sentido, já não era aquilo que me movia e pronto, tinha gostado da minha formação no meu percurso na licenciatura e do estágio a nível do treino desportivo, e faria todo sentido e fazia todo sentido para mim ir por aí, e não voltar atrás e voltar a jogar. E foi isso Tens basicamente. saudade de jogar? Não digo que não, não digo que não, às vezes, e questiono algumas vezes como é que teria sido se não tivesse deixado de jogar, se tivesse feito um esforço e tentado de alguma forma aguentar e lidar melhor com aquela frustração e, opá, olha, e aceitar, olha, faço os jogos que consegui fazer, mas mantenho-me. Mas sim, às vezes sinto isso. Sinto essa vontade, tal que, por exemplo, O bichinho fica lá, não é? O bichinho fica lá. não, sem dúvida, sem dúvida. Aliás, eu até no Clube Desportivo Rio Tinto eles têm equipa de veteranos e eu dou lá uma Uhum. ajuda, como treinador, mas cheguei a treinar com eles, inclusivamente, não jogar, mas cheguei a treinar com eles, e no ano passado, num treino desses, rompi o tendão daqueles.
Ou seja, Imagina, eu estou com uma tendinite do tendão daqueles, o meu tendão está como se começar para rasgar, portanto, eu faço ideia do que será romper um tendão daqueles para uma pessoa que pratica desporto e eh, que, neste oh, caso, joga e, handball, portanto, e ou vem, seja, neste caso, treina handball. Portanto, vem sem aviso, e isso é a pior parte. exato, Vem, porque eu sem não tive dúvida. nenhuma manifestação, ou seja, eu, não, Eu sei, eu estava foi isso que bem. me assustou quando o ortopedista me disse qualquer pessoa pode rasgar o tendão do nada, Tiago. E eu, É isso. boa, olha, Do nada. fantástico, gostei de saber. Eu não tinha Top. nada. Olha, tinha emagrecido uma série de quilos na Aham, altura, estava numa aham, forma física espetacular, andava a praticar uhum, desporto com regularidade, pá, a fazer um arranque, sim, sentiste arrebentou. logo. Meu Completamente, mas Deus. é que sentes logo. Eu já tive entorses, já tive rupturas musculares, já tive Sim, uma série de coisas. Ah, exato. nunca tinha sentido aquilo. E eu, não, alguma Yeah. coisa, calma, isto não está aqui Meu muito bem, de Deus. certeza absoluta. E depois tu sentes o gêmeo a subir logo lá para cima, não é? O músculo Meu Deus. é, é, pá, é uma sensação, pronto. E depois, Sim, para mim, não a quero experienciar. Digo-te já. E depois a questão, eu nem. Eu naquele momento já estava a pensar nos meses que tinha à frente. Sim, eu percebo. Os meus colegas na altura acharam, ei, ó, Tiago, pá, não. Eu virei para eles, olha, arrebentei o tendão daqueles. E eles, ei, não é nada, pá, tem calma, pá, foi só um entorse, ou foi o músculo. E eu, arrebentei o tendão daqueles. E eles, ei, lembra do Saints, Mas lembras tu do também LeBron não és, James? mas imagina, O tu LeBron também não James, és leigo na matéria. né, Tu tiraste e eles viraram-se educação para mim. física, não? O LeBron James, quando rompeu o tendão daqueles, ele chorou imenso e não sei o quê. E eu, olha, não é para eu não estar a chorar, que não quer dizer que não rompi o tendão daqueles. Porque naquele Exatamente, até porque momento, nossa resistência à dor é opá, diferente de pessoa para naquele pessoa, não é? momento, eu só pensava nos meses que ia ter à frente. Foi isso. E Sim. eu, eis, pá, já tinha aqui Operação, coisa para 9 meses. reabilitação, sem dúvida, sim. E fui operado 2 dias depois. Pois. Foi mesmo rápido. Iniciei a Quanto, fisioterapia. Diz? quanto tempo fisioterapia? Quanto tempo Eu tive fisioterapia? alta médica 7 meses e meio depois. Meu Deus. É muito tempo. Olha, Tiago, não falemos sobre isso porque eu estou com uma tendinite do tendão daqueles. Vamos passar à frente. Não quero sequer Vamos, pensar nesse cenário, ok? Pronto. vamos lá, vamos lá. Olha, agora em relação ao Tiago atualmente, tu sentes que és mais exigente como treinador do que eras como jogador? Ou seja, sentes que o teu nível de profissionalismo aumentou agora como treinador? Sem dúvida. E a partir do momento que eu considero o ser treinador, para mim é uma profissão. Não, Sem dúvida, sim, honestamente, sim, sim. eu não ando no handball só porque gosto de handball. Eh, eu olho para isto efetivamente como uma profissão e uma coisa importante para mim, por isso tem que ser exigente. Tem que ser exigente, porque já sei que o surgimento de projetos, a manutenção de projetos é com base nos resultados quando trabalhas a nível sério. Não há outra forma os clubes querem é resultados e eu tenho que ser exigente se quero resultados. Agora temos que adaptar esta exigência também à realidade em que estamos inseridos. Eu, se calhar, como já tive a possibilidade de trabalhar em diferentes realidades, pá, trabalhei na primeira divisão como treinador adjunto, trabalhei na segunda divisão como treinador principal, treinei sub-20 na primeira e na segunda divisão, terceira divisão, e eu não. Provavelmente não sou o mesmo na terceira divisão do que numa segunda divisão, e nós temos que ajustar, efetivamente, É ajustar-nos óbvio, até porque a qualidade da a matéria-prima que tens essa ao teu qualidade. dispor é completamente diferente, não é? Sim, E as expectativas são completamente diferentes, não é? sim, sim, não, sim, sem dúvida nenhuma, mas depois aí entram outras questões. Eh, Ninguém é profissional disto a nível de atletas. Os atletas não recebem, estou a falar do exemplo do Rio Tinto, não recebem dinheiro nenhum. Eles não recebem prémios de jogo, eles não recebem nada. Ou seja, É por amor eh, à causa. exatamente, e acreditam no Não, treinador, olha, acreditam. eu vou-te ser muito sincero. São os desportistas que eu mais admiro. De Não, longe. Olha, eu estava-te a completamente. falar antes de nós começarmos a gravar.
estava-te a falar do Gondomar Cultural e que eu só Uhum. conhecia a equipa de polo aquático. Eu uma vez estava nas piscinas Rio Tinto e vi o treino da equipa de polo aquático. Só o aquecimento cansa. Eles faziam qualquer coisa como 2000 metros de aquecimento. Mais não Nossa. sei quantos exercícios que eles faziam. E eu sabia, porque tinha ali dois colegas meus que jogavam no Gondomar Cultural, que eram Sim. gêmeos, e eles eram até com um dia de diferença de mim, o Roberto e o Diogo, e eu cheguei a ver os jogos deles e tudo mais, e o polo é super agressivo, é uma É modalidade mesmo. muito física. ahm, Portanto, era mesmo por amor à causa, era mesmo Não. E pela pronto, adrenalina da a, competição, percebes? a verdade é que, ou seja, a exigência está lá, mas Uhum, tem que ser moldada, claramente, não é? Porque é sem muito dúvida, mais fácil seres exigente com alguém que recebe. sem dúvida, Não como é é? óbvio. Tu à mínima Claro que coisa, sim. tu à mínima coisa vais ao bolso, não é? Sim, Por exemplo, e sim, sim, sim. quando eles Sim, não sim, sim. recebem, se tu não fazes muito bem essa gestão, é muito ténue a distância entre o teres o grupo contigo e o perderes o grupo. E eles, Sem dúvida. Isso, e isso sem eles, dúvida. Isso e sem eles dúvida. tiverem para se chatear, desaparecem, não te dizem nada e seguem a vidinha deles. Sem Mesmo. dúvida. Olha, eu quero entrar em mais alguns pormenores da tua carreira de treinador. Vou começar pelo facto de ter sido campeão nacional de segunda divisão pelo sub-20 do Futebol Clube Gaia. O que é que esse grupo tinha de tão especial que te permitiu alcançar esse feito? Ora bem, eu não consigo falar, ou seja, eu nesse ano desempenhei, era treinador principal da equipa de sub-20 e Uhum, treinador principal da equipa sénior, masculina do Futebol Clube de Gaia. Ou seja, tinha sido um grupo que tinha descido de divisão, da primeira para a segunda divisão. Portanto, era um grupo que 2 anos antes, salvo erro, tinham sido campeões nacionais de juvenis da segunda divisão também. Portanto, tinha alguma qualidade individual, sem dúvida. uhum, Uh, mas eu consegui acrescentar ainda mais alguma qualidade numa perspectiva em que tinha na equipa principal três atletas que tinham estado comigo na equipa B do Futebol do Porto no ano anterior, que ainda eram júniores e que também faziam jogos pela equipa de sub-20 do Gaia durante esse ano. Eles vieram acrescentar muita qualidade de equipa e muita confiança, aliada já à qualidade que o resto da equipa tinha, mas sem dúvida que foi essa questão da exigência e o fazê-los acreditar no processo. É uma idade muito complicada, perdem-se muitos atletas nessa altura, mas eles acreditaram desde o início que era possível. E é um ano que eu guardo com muito carinho. Foi um ano de muito trabalho, que eu guardo com muito carinho, sem dúvida nenhuma. Tínhamos um excelente grupo, um excelente ambiente, compromisso fantástico, pá, e conseguimos superar-nos e voltar a colocar o Gaia na primeira divisão pronto, colocar a cerejinha no topo do bolo com o título nacional no final do ano. não, sem dúvida, deve ser o maior motivo de orgulho de um treinador é quando a mensagem passa, quando o grupo tem um espírito muito coeso e quando isso depois transpõe para resultados esportivos, ou seja, E o isso é, Gaia, é o, é o, é o, é o, é o cocktail perfeito, não é? o Gaia tem isso da base até ao topo. Ah, Uhum. eles Isso é muito bom. têm uma identidade muito vincada. A minha imagem parou, não sei se. Eu estou a ouvir. Tá. Estás a Não, a ver? imagem, a imagem parou, frisou, não sei se. Parou? Pronto, sim, Deixa eu ver aqui. Eu estou a ver bem. pronto, ok. Mas eu não estou a ver, a imagem está parada, por isso é que eu perguntei. Mas se estás a ouvir, acho que está tudo bem. Ah, não, eu estou a ouvir, sim, eu estou a ouvir. Perfeitamente, e estou-te a ver. Pronto, Portanto, estou a ouvir e estou-te a ver. ok, ok. Pronto. No meu ecrã que aparece frisada, por isso não sei o que é que se passou, mas não importa. Estava-te a dizer, o Gaia tem uma identidade muito própria e isso ajuda
eles orgulhosamente vestem essa identidade, e acho que isso Uhum. é algo que os destaca, e, efetivamente, de muitos outros clubes, esse orgulho de ser do Gaia, esse orgulho de representar o Futebol Clube de Gaia, e eles tinham isso também, não é? E eu acho que quando tu tens pavilhões com muita gente, em que há uma envolvência brutal das equipas de formação, dos treinadores, de quererem acompanhar, de quererem ver, pá, sem dúvida, nós fomos, por exemplo, na final com. Sim, sim, esse bairrismo é fundamental, bairrismo entre aspas, Sim, 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 é sim, sim. extraordinário e eu vejo isso, por exemplo, jogos de hóquei em patins do Oliveirense, de hóquei de Barcelos, ou seja, são do Infante de Sagres na altura, ou seja, havia uma cultura, como às vezes há clubes que são apenas daquela modalidade, o carinho que a massa associativa tem perante aquela modalidade e os atletas é Sim. incomensurável. Sim, mas o Futebol Clube Gaia tem outras modalidades. Tem futebol, tem ginástica. Uhum. No entanto, Sim, há, eu sei, há sim, 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 mesmo. sim. Pá, eles têm. É fantástico, é fantástico. Nós tivemos jogos da segunda divisão com o pavilhão completamente cheio. É uma coisa Perfeito. extraordinária de viver. Fantástico. Nós com a equipa de Júnior Sem dúvida. vamos a Setúbal jogar, ou seja, jogamos a final do campeonato contra o Setúbal. Era uma final a duas mãos. Vamos a Setúbal com um autocarro cheio. Opá, eh, sem dúvida, é um ano que eu guardo com muito carinho. Gostei muito de passar no Futebol Clube de Gaia. Tu preferes trabalhar formação ou trabalhar os séniores? Olha, eu por acaso, eu sou professor de Educação Física também, e no Pois, colégio, não, era exatamente isso, mas que eu estava-te a perguntar. no colégio onde eu dou aulas, nós temos desporto federado, handball masculino até sub-14, e voleibol feminino até sub-14 também, salvo erro. Mas pronto, no handball, nós, professores de Educação Física, temos de ter lá uma equipa. Ou seja, eu acabo por estar sempre a trabalhar, trabalho na formação e a nível de competição. Eu preciso competir. Eu gosto de competir, gosto de competição, gosto da adrenalina, gosto do perder o sono, porque estar focado com o jogo. Adoro competir. No entanto, também gosto do extremo. Gosto do extremo numa perspectiva, e acredito que quanto melhores treinadores tivermos na base, melhores atletas vamos ter mais à frente. Fez formação aos séniores, trabalhar com os séniores, e depois tu és mais um treinador de detalhe ou também valorizas muito a parte pedagógica? A nível sénior, detalhe. Quando trabalho com formação, sem dúvida que entra aí mais a vertente pedagógica. Acho que eu este ano estou a trabalhar com um escalão de sub-12. Acho que a principal preocupação, ou das minhas principais preocupações, é fidelizar os atletas à modalidade, que eles criem um gosto, efetivamente, que tenham vontade de treinar, que tenham vontade de Que se jogar, que fiquem apaixonem pelo tristes handball. quando Sim. que se apaixonem pelo handball. Portanto, eu gosto mais, eu sinto-me um treinador de competição, mas como tenho esta dupla vertente, obrigatoriamente, sinto-me muito bem, porque também consigo adaptar facilmente ao trabalhar com os mais pequeninos. Mas os mais pequeninos mesmo. Como professor de educação física, como é que tu consegues equilibrar o teu trabalho, ou seja, a tua profissão, com os treinos? Como é que é difícil conciliar? É algo que tu fazes com muito prazer e, portanto, quem corre por gosto não cansa? Como é que é esse trabalho? É um bocadinho, é um, É um bocadinho por aí, porque nós treinamos três vezes por semana à noite, não é? Com a equipa sénior do Rio Tinto. Eu tenho horário completo no colégio. Há dias em que, pronto, em função da distribuição do horário pela semana, há dias em que tenho maior volume de trabalho no, Uhum, no, no colégio propriamente dito, uhum. e outros menos, mas acaba por ser uma gestão fácil de fazer, porque uma não influencia a outra em termos de horários, não é? Agora é a questão do gosto, porque ainda para mais os nossos treinos no Rio Tinto começam muito tarde e acabam muito tarde. Para teres uma ideia, eu uma vez treino das 10 às 11h30 da noite, outra vez das 9h30 às 11, e uma vez apenas das 7h30 às 9. Ou seja, são horários
Olha, O uma da pergunta quinta-feira, para mim, fantástico. politicamente incorreta. Não é contraproducente treinar tão tarde? O rendimento do atleta não está condicionado a partir de uma determinada altura? Para mim é completamente. Pronto, mas é o possível, efetivamente. Ok, já não, 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 mas ou Porque, por seja, tu causa de. também partilhas essa opinião, ou seja, deve haver horários Completamente, específicos de treino, completamente. porque chega a uma determinada altura em que o rendimento não é o mesmo, não é? Eu tenho atletas, pronto, grande parte, Uhum, não todos, mas uhum, uma boa fatia da equipa, eles trabalham, não é? Entram às 8 da manhã no trabalho, algo do sim, género, e ainda acrescentar aquilo até às 11 da noite ou às 11h30, uhum. para mim, é surreal. Ou seja, num contexto de atleta que não recebe nada, dispor-se a isso É de valor, é de é, tirar o chapéu, é é fantástico, é amor fantástico. à É, modalidade. Tens atletas é mesmo, incríveis, completamente. tens mesmo que estar Tenho, orgulhosíssimo. tenho um. Não, sem dúvida, sem dúvida. Infelizmente são as condições, não temos, não houve forma Uhum. de contrariar. Pronto, tenho aquele treino à quinta-feira que para mim é uma hora mais ajustada, Ajustada, sim. dentro daquilo que eu escolheria Uhum. se pudesse escolher. Mas sim, sem dúvida que é contraproducente, na perspectiva em que uma pessoa está a trabalhar 8 horas durante o dia e vai treinar aquela hora no dia a Sim, seguir, ou seja, eu percebo. não descansam o suficiente, lesões aparecem do nada, algumas graves, porque não há esta gestão que deveria haver, não Sim, há horas de descanso, não há horas. sim, sim. E estou a sentir muito isso esta época, sem dúvida nenhuma, com várias lesões, e a afetarem completamente todo o trabalho Claro. que tinha idealizado Desenvolvido, claro, claro que para sim. esta época. Claro que sim, eu entendo perfeitamente. Espero que as condições melhorem. Em relação ao estágio do curso de treinadores, que estás a fazer pela Federação de Handball de Portugal, como é que surgiu essa oportunidade? A coordenação, sim, sim. Pá, basicamente foi convite do Luís Santos, que dava aulas comigo no colégio. Perguntou-me: Tiago, pá, gostavas de entrar aqui pela formação, treinadores e não sei o quê, pá, acho que tens perfil, podias, pá, de alguma forma ganhar mais algum dinheiro também, pá, certo aqui para currículo, é porreiro. E eu disse: olha, porque não, bora, siga. E comecei a fazer a coordenação de estágios nos cursos de treinadores. Já, pronto, também contribuí a nível da formação em diferentes graus. E foi basicamente isso. No entanto, já vou para o quarto ano, a fazer esse tipo de coordenação. É algo que gosto, numa perspectiva em que acredito muito que a formação de treinadores é um dos primeiros passos para termos melhores treinadores e, consequentemente, termos melhores atletas. Os cursos são cada vez mais exigentes e acho que esse é o caminho. Se queremos ser melhores na modalidade, e acho que nós temos vindo a ser melhores, e se calhar um bocadinho também pelo aumento da exigência que vai havendo na formação dos treinadores. Sim, nós temos uma das melhores gerações sempre do handball nacional, ainda para mais é uma seleção bastante jovem. Temos tido resultados inacreditáveis e eu acredito. Eu ia te fazer algumas perguntas agora sobre o atual contexto e o atual estado do handball em Portugal, Uhum. quer masculino, quer feminino, mas antes de entrar aí, queria saber mais algumas questões em relação a esse teu curso de treinadores. Tu, ou seja, essa coordenação, tu sentes o peso de estares a Sim. moldar o futuro do handball nacional? Não olho para isso como um peso. Não, peso não é, Eu não da fiquei forma feliz negativa, por. não no sentido eh, pejorativo, é no sentido da responsabilidade. sim, Era mais não, essa a pergunta. eu, eu fico. Acredito muito que os treinadores têm muito a aprender com os treinadores. E Uhum, seja eu com os treinadores que coordeno, não é? uhum. Eles provavelmente aprenderão alguma coisa comigo, mas eu aprendo também coisas com eles. Eu fico muito feliz por poder contribuir com o desempenhar dessa minha função. Poder, de alguma forma,
ajudar, principalmente, e acho que acho que uma das coisas mais importantes para os treinadores é eles refletirem, questionarem-se, não darem por garantido e considerarem exclusivamente os seus conhecimentos como certos, como os únicos, como o único caminho. E tenho, sem dúvida, é um privilégio poder contribuir para a formação dos treinadores e de alguma forma ter aqui um impacto no resto, não é? Porque isto é uma cadeia que estamos todos ligados e acredito mesmo que se o treinador tiver um espírito cada vez mais reflexivo, será capaz de ser melhor treinador e ajudar aqui com o fornecimento de ferramentas e de estratégias para eles poderem atuar de forma mais efetiva. É sem dúvida um privilégio e na altura o Luís falou comigo e eu pá, estou-lhe extremamente grato porque é algo que já dura 4 anos por mim, continuará até eu conseguir agilizar, não é? Porque é preciso fazer um acompanhamento que pode nem sempre ser possível fazer, dependendo dos horários dos treinos que tenha, fora do colégio, mas pronto, essa é toda Essa logística. a restante vida, não é? A Uhum. logística, exatamente. Ah, Portanto, e quando for possível, sim, porque gosto muito. Como é que tu vês o handball em Portugal, atualmente? Olha, eu acho que o handball atualmente, pronto, obviamente, nós as nossas equipas melhoraram, principalmente as equipas mais fortes. É um campeonato interessante na medida em que nós temos dois campeonatos. Temos o campeonato dos três primeiros que neste ano tem sido. Pronto, o Benfica e o Futebol Clube do Porto já perderam pontos que se calhar não deveriam ter perdido se querem lutar pelo título, mas se olharmos a tabela para baixo é bastante equilibrado. Temos o Arsenal de Veza que, pronto, que está a passar, pronto, é uma caminhada difícil, não há investimento, não tem a capacidade financeira de outros para poder serem mais competitivos, estão a fazer o seu caminho de forma honrosa e pronto, da forma possível. Mas o que vamos vendo é as equipas portuguesas a terem mais impacto nas competições europeias. Acho que isso é ótimo. Acho que é importante termos sempre lá as equipas e tê-los nas fases a eliminar, nas fases mais avançadas das competições, porque traz mais olhos para cá e traz mais vontade também aos atletas Claro. estrangeiros de virem atuar Sim, ser em mais Portugal. atrativo. Exatamente, Eh, sim, o- sim. sim, sim. A seleção nacional, o Paulo Jorge está a fazer um trabalho fantástico, acho eu, Inacreditável. não Sim, é? sim, sim. Um Sem trabalho já dúvida. Sim, de vários anos, sim, sim. de vários anos e levou o patamar completamente da seleção nacional e eu, enquanto atleta, vi Portugal numa fase final de uma grande competição, Também eu. agora está lá ano sim, ano sim. Ano sim, ano sim. Esta malta não sabe a sorte que tem. Não é Esta malta mesmo? não sabe a sorte que tem. É De mesmo. poder ver a seleção sempre. Ou seja, até por exemplo, para a criação de referências para os próprios miúdos nesta altura, é muito melhor do que na minha altura. Porque eu, na altura, as minhas referências eram poucas, eram muito escassas. Eles agora têm acesso fácil. Porque os nossos clubes estão nas maiores competições. E acho que E ombrearem eh, de o igual ano, para igual em muitos casos. Portanto, sim. sim, é ombrearem de igual para igual em muitos casos, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu estou entusiasmadíssimo com esta Eu realidade também, do olha, handball. eu sou-te sincero, Eh, eu acredito que Portugal, isto pode estar a parecer wishful thinking, pode estar até a parecer que não tem nenhum tipo de consistência ou fundamento. Eu acredito genuinamente que nós possamos ganhar uma medalha olímpica em 2028.
acredito genuinamente, acredito que há jogadores que vão estar com um nível de maturidade competitiva ainda superior. O Kiko provavelmente já deixou Portugal, já estará num nível competitivo superior ao português, que já é um nível competitivo interessante, mas se for para um Barcelona da vida, vai aumentar exponencialmente o seu Sim. nível competitivo, liga a Zobal e depois jogar contra. E o Barcelona é uma das melhores equipas de sempre, portanto, e é uma equipa muito histórica e tudo mais. Ou seja, e depois mais Salvador, mais o irmão do Kiko, o Martim. Temos ali uma geração. Martim. Eu gostei imenso de ver o ABC. Acho que o ABC tem ali jogadores Sim. espetaculares. Adorei mesmo ver o ABC contra o Porto. O Porto empatou esse jogo, não foi no Dragão Arena. E acho que está ali Sim. matéria-prima e ainda jovem. O José, o João, não é João José, já não me lembro do primeiro nome dele, mas ele teve O formação André no José. Sport. É André José, é isso mesmo. Adorei, grande jogador. Gonçalo Meireles. Vi ali jogadores com Sim. muitíssimo potencial. E mesmo no Marítimo estão a Sim. aparecer jogadores com muitíssimo potencial, Ruben Santos. Ou seja, há ali uma fornada de jogadores que eu acho que claramente podem tornar um grupo forte. Estas grandes competições também há uma questão de sorte, há uma questão de maturidade, de saber os tempos de jogo, Sim. saber jogar o jogo, às vezes sem ser o jogo jogado. Isso é muito importante também. É óbvio, mas eu sinceramente, até porque vejo, ok, há muito bons jogadores nas seleções mais fortes, nomeadamente o Gitzel e outros que tais, a Dinamarca é fortíssima, mas eu vi Portugal a jogar muitíssimo bem contra a Dinamarca, a ser extremamente competitiva contra a Dinamarca e a perder por um gol contra a França no jogo de atribuição de medalha de Sim, bronze. é assim, É extraordinário, contra a Dinamarca é difícil contra a Dinamarca é difícil para qualquer seleção do mundo. Não é só, completamente. Tem o não é melhor só por guarda-redes do mundo, não tem é? o melhor jogador do mundo, tem tipo, é A difícil. Dinamarca tem estado uns patamares acima Uhum. das restantes e efetivamente Portugal conseguiu ser competitivo até determinado ponto, depois a Dinamarca acabou por se superiorizar com alguma Mas eu sinto naturalidade. até que foi mais cansaço Mas contra a físico, percebes, França, nesse jogo. Eu não sinto que tenha sido só o contra, potencial da Dinamarca. Acho que Portugal, depois Portugal, com o cansaço físico, começou a tomar decisões mais a precipitadas, Dinamarca, percebes? pronto, e a Dinamarca tem uma transição de defesa-ataque brutal. Brutal, sem E dúvida. aquele momento de jogo que nós falamos que cada vez Sim, mais é sim, explorado sim, pelos sim, sim, treinadores. sim. A Dinamarca tem processos simples, objetivos e Uhum, são muito fortes nesse momento do jogo, sem dúvida nenhuma. sem Agora tu dúvida. disseste, efetivo, perdeu por um contra a França e a França tem atletas a atuar nas melhores, Das nas melhores equipas. equipas do mundo. É isso. Portanto, é entusiasmante ver o estado do handball português. A minha questão, pronto, é perceber quanto tempo é que isto vai durar e se é para ficar. Temos o Kiko, se tudo correr bem, Essa é a para minha questão. 15 anos e o Martim também para uns 12. Não, estou a dizer isto porquê? Porque eu acho que é muito importante nestas E temos modalidades. outros, e temos Que não, outros não, não, mas também. eu estou a dizer no sentido de nestas modalidades menos badaladas e mediáticas, é muito importante ter referências. Percebes? É muito importante ter referências. É muito importante, por exemplo, eu lembro perfeitamente que eu via muitos jogos do ABC, depois comecei a ver jogos do Porto, porque eu adorava o Carlos Rezende e depois eu adorava o Eduardo Filipe também. Ou seja, o Sim. facto de ligares a televisão para ver o teu jogador preferido tem muito que se lhe diga e cativa muito a atenção das pessoas que não se focam apenas no futebol e querem se focar noutras modalidades. É nisso que eu estou a dizer, ou seja, o Kiko é um predestinado, mas nós temos uma grande seleção, temos grandes jogadores. Não é só o Kiko, obviamente. O Sim. Kiko tem o Diogo Rema, um grande guarda-redes e por aí fora. O que eu ia perguntar agora em relação ao handball feminino. O que é que tu pensas do handball feminino em Portugal neste momento? Handball feminino, acho que pronto, temos o Benfica completamente acima de tudo o resto. Ou seja, tem uma equipa muito superior às restantes. Uhum. Eh, o Madeira Sade ali, se calhar, num segundo plano, o Garrett
tem estado bem, o Luís fez um excelente trabalho e a atual treinadora está também a conseguir manter a equipa competitiva e está lá em cima na competição. Mas o que eu sinto, e eu tive uma pequena experiência no handball feminino há uns tempos atrás. Pronto, há muito menos atletas, isso é a primeira questão. Há muito menos atletas, há uma dificuldade em captar crianças para a modalidade. Acho que tem vindo a ser desenvolvido um trabalho pela Federação, na própria, do José António Silva, na própria seleção, a conseguir elevar um bocadinho o patamar competitivo. Acho que o campeonato em si não é muito competitivo. É expectável que o Benfica vença, e vamos ver o que é que as outras fazem. Mas talvez porque não há esse poder financeiro para o poder tornar mais competitivo. Temos ali no segundo plano o Madeira, o Garrett, São Pedro do Sul, o ABC também é uma equipa que é interessante, mas acho que está uns furos abaixo ainda do handball masculino, mas acho que está a ser feito o trabalho que tem de ser feito para aumentar a sua competitividade, a sua E o qualidade. número de praticantes, né? Tem bons Também, treinadores. que é fundamental. Sim, tem bons treinadores a trabalhar no feminino. Portanto, acho que precisamos é ter paciência e deixar as pessoas fazer os seus trabalhos, que a evolução será natural e atingirá patamares mais elevados, mas acho que já está a ser feito um bom trabalho pelos treinadores, pelos selecionadores nacionais, pela federação, para pronto, melhorar cada vez mais a realidade do handball feminino Sim, e com isso em também Portugal, melhorar a competitividade da nossa seleção feminina, porque sem quanto dúvida. mais Já jogadoras temos, aparecerem, já temos boas jogadoras e algumas jogadoras a jogarem sim, em sim, campeonatos competitivos, sim, portanto isso é muito importante. exatamente, O exatamente, que é que tu exatamente. moderarias? Uma, Diz isto, uma, desculpa, uma, go ahead. Não, não, ia dizer, acho que hum, tem que, mas isto no masculino e Uhum, no feminino não deverá ser diferente. uhum, Acho que os atletas têm que olhar para o handball uhum. e eu quero ser jogador de handball Handball, sim, e pensar, eu quero ser jogador de handball, é isso mesmo, eu quero fazer disto a minha vida. sem dúvida. E às vezes é o que é preciso para tu poderes aumentar logo a qualidade e a competitividade Sim, a sim, longo prazo, não é? Eu sim, quero ser sim, jogador de sim, sim, handball, eu sim. vou, eu vou trabalhar para ser jogador de handball. E nós olhamos muito na perspectiva de, o handball é uma à parte, Um é um passatempo, acrescento. um hobby, O meu foco é os estudos e atenção, tudo e muito certo. bem, ok, não acho não, está tudo certo. No entanto, acho que tem que haver mais essa mentalidade. Eu quero ser jogador de handball. Eu quero fazer isto a minha vida, ok? E nessa perspectiva acho que poderia ser um pequeno passinho para termos depois melhores atletas também. Concordo plenamente. Estamos mesmo a terminar, eu termino sempre com uma rubrica de ping-pong final, perguntas-resposta rápida, mas tenho mais duas perguntas antes de avançarmos para o ping-pong. Ok, A primeira é ok. perceber o que é que tu mudarias, se tivesse esse poder, o que é que tu mudarias estruturalmente no handball em Portugal? Uou, boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Equipas de arbitragem, Ah, o que é que mudarias estruturalmente? ah, equipas. Olha, é algo que o nosso foco está sempre no treino e neste caso, pronto, nos atletas, muitas das vezes esse tipo de conversas não surgem. Agora, é uma pergunta Abençoado que, seja, porque deve ser das que poucas tem alguma modalidades em que isso dificuldade. acontece. Abençoado seja que Certo, isso. certo. Ahm, Olha, acho que as equipas de arbitragem
fazem a sua parte dentro daquilo que são as suas condições. São pessoas também que não fazem daquilo a sua vida, não são árbitros totalmente profissionais. Não sei, criar eventualmente aqui condições para que os árbitros pudessem, de alguma forma, olhar para a profissão como algo a tempo inteiro, porque não? Acho que a competição está bem pensada numa perspectiva de organização das competições a nível sénior. Opá, acho que o campeonato, com a redução do número de equipas ao longo dos tempos, aumenta a A competitividade. Quanto menos competitividade, equipas temos, mais claro que sim, competitivo é. óbvio. E acho que é uma boa opção. Mas pá, dar e- e havia há muitas, olha, por exemplo, eh, os clubes terem melhores condições para pagar aos treinadores, porque a classe dos treinadores recebe muito mal. A classe dos treinadores recebe muito mal em Portugal. Um treinador recebe muito mal em Portugal. E acho que se nós queremos valorizar a nossa profissão, e nós que investimos tanto na nossa formação, eh, eu falo por mim, saiu tudo do meu bolso em termos de formação. Eh, Semanas fora de casa, para investir na minha formação, e acho que os treinadores recebem mesmo muito mal em Portugal. E quando um treinador num país como a Alemanha, a treinar sub-12, ganha 400, 500 euros, um treinador aqui a treinar sub-12 ganha 75, 100 euros em alguns clubes. Pá, é uma coisa, é uma desvalorização do posto e da posição É um que a chato. mim me assusta, me assusta. Sim, tem que deixar de haver um monopólio tão. Sim, sim. Eu acho que tem que deixar de haver um monopólio. Nós estávamos a falar, nós logo no início da nossa conversa, estavas a falar de o que tu querias era ser jogador de futebol e tudo mais, e depois tiveste a possibilidade de treinar handball e apaixonaste pelo handball. Eu considero que tudo irá melhorar a partir do momento em que haja uma maior diversidade de praticantes de diversos desportos. Tudo irá melhorar quando houver uma aposta real dos clubes, e não estou a falar só dos clubes com mais capacidade financeira. Quando houver uma capacidade, quando houver uma aposta real de um clube numa determinada modalidade, a querer profissionalizá-lo, a querer tirar o melhor rendimento dos seus atletas a todos os níveis, a não descurar a questão pedagógica, a não descurar as questões psicológicas, neste momento são muito importantes, e ainda bem que avançamos no tempo, que as coisas não são como há uns anos atrás, ainda bem que há determinados pormenores que, Certo. que fazem com que um atleta possa ter um rendimento superior, e está provado que assim é. Portanto, acredito que isso também vai ajudar. Antes de avançar para o ping-pong final, queria-te fazer duas perguntas. Uma delas está relacionado com Tigo fora do pavilhão. O que é que te equilibra fora do pavilhão? O que é que me equilibra fora do pavilhão? Ora, a família, sem dúvida. Os amigos mais próximos, eu acho que, como qualquer outra pessoa, são esses os nossos pontos de equilíbrio, e que nos dão conforto, e muitas das vezes, não sendo fácil de fazer a gestão emocional, e tentar separar as águas quando chegamos a casa após uma derrota. E, por exemplo, esta época estou a ter uma época muito difícil até ao momento. Não tem sido muito fácil deixar esse fora de casa. Mas sim, o que me ajuda a equilibrar a minha filha, a minha família, os meus amigos mais próximos, com os quais eu posso desabafar, Sim, ter carinho, óbvio. essas coisas que toda a gente precisa, obviamente. Sim, olha, eu desejo que melhore os resultados, porque és uma pessoa extremamente competitiva, fizeste-me entender isso durante esta nossa conversa espetacular. Vou-te só fazer mais uma pergunta e depois avançamos para o ping-pong final. A pergunta que eu te queria, Ok. que eu te queria fazer era: já pensaste em emigrar? Já pensaste em levar os teus conhecimentos para um país onde o handball é mais valorizado? Não digo mais valorizado, vá, onde é uma Hum, potência maior, vamos dizer assim. adorava ter essa experiência. Não sei o timing,
Aqui a questão é o timing, porque a minha filha tem apenas 6 anos e não me sinto neste momento na condição de abdicar dela e prefiro estar presente, independentemente do handball me tirar tempo que tira-me jantares de família, tira-me aniversários, pronto, essas coisas. Estou habituado a isso desde 9 anos de idade. Para mim é uma realidade, é uma realidade. Uh, uh, mas sim, eu gostava de ter essa experiência claramente, Qual seria o e país? já ainda este ano Uh, eu gostava de experimentar os países nórdicos. Noruega, pá, Dinamarca, Islândia, Suécia. Gostava, por ser uma realidade cultural completamente diferente. Se Claro, eu calhar o mais entendo. fácil seria ir aqui ou para a Espanha ou para a França, onde a diferença da cultura não é assim tão diferente, apesar de ser diferente, obviamente. Ahm, mas gostava, se calhar, dos países nórdicos, era por aí Ainda que te vou ver a tentaria treinar na arriscar primeira se. divisão da Dinamarca, é isso que eu vou estar a torcer por ti. E quem sabe não vais ser o primeiro treinador português a ser campeão europeu por uma equipa, seja portuguesa, seja europeia. Temos, Vamos na fé. mas temos aí muitos treinadores portugueses. Não, eu Temos sei, eu aí sei. o treinador português começa a ir para fora também, isso é Sim, importante. é verdade. Já temos vários. Uhum, Temos, por exemplo, o Rui Silva uhum, no AEK. uhum, Está lá o Rafael também, que trabalhou comigo no Futebol Clube do Porto, o uhum, Nuno Farelo na Roménia, uhum. o Luís Cruz em França. Ou seja, e isto também é muito importante, o Então não treinador é. português começar a ir de lá para fora, não apenas o atleta, não apenas o Sim, 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 atleta, para eles ganharem outras realidades, e há outras de surgir, há de metodologias de surgir, treino, tiver que muita surgir. coisa. Sim, 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 eu concordo plenamente. Vamos avançar para o ping-pong final, são perguntas de resposta rápida. Vou Vamos. começar por treinador que mais te inspira neste momento. Ricardo Costa. É claro. Esse grande trabalho, sem dúvida alguma. E não deve ser É nada a minha fácil treinar referência. dois filhos. Não deve ser nada fácil treinar dois filhos. Não, nada Ele mesmo. Mas treina-os desde pequeninos. pois, eu sei. E a mãe dos meninos também jogava handball e pronto, ok. Mas mesmo assim não deve Sim, ser sim, nada é fácil. Kennedy. Não, não, Melhor não, 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 treinador não. que tu tiveste. Rui Silva. Ok. Melhor No jogador meu que segundo trein... ano, no meu segundo ano como sénior. Aham. Melhor jogador que treinaste. Ok. Como treinador principal ou como treinador adjunto? O que tu preferires responder. É igual, Para mim é igual. não é? Porque é mais fácil por exemplo, eu quando trabalhei no Futebol Clube do Porto, Uhum. eh, provavelmente o Rui Silva, o central do Futebol Clube do Porto. Sim, sim, sim. Um grandíssimo jogador. Carlos Rezende ou Eduardo Filipe? Carlos Rezende. Karabatic ou Hansen? Karabatic. Trabalhar ataque ou defesa? Eu gosto muito da defesa. Ok. Melhor jogo que já orientaste? Melhor jogo que já orientei. Sim. Aquele jogo Eh, inesquecível da tua carreira até este momento. Tu disseste, pá, eu tive mesmo impacto neste jogo. Foi por decisões minhas, foi por um time-out sim, naquele momento específico que a coisa deu-se. se calhar o jogo que nos dá a subida de divisão, com o Sub-20 do Gaia, em casa da São Mamed. Acho que preparamos muito bem esse jogo e cumprimos muito bem com aquilo que tínhamos planeado e acabamos no final por merecer e conseguir a vitória de uma forma até dramática. Disciplina ou improviso? Disciplina. Derrota que mais te ensinou? Lembro-me de uma derrota que foi muito dura, mas que em casa, nesse ano do Gaia, mas com a equipa principal, Uhum, em casa do Santos Tirso, uhum, na altura era treinada pelo meu grande amigo Luís Santos. uhum. O Luís preparou muito bem o jogo e anulou a nossa transição de defesa-ataque.
e não fomos capazes de contornar essa. Foi uma derrota que me ensinou, sem dúvida. Aquela frustração de não teres conseguido superar a tática que o treinador montou, não é? Sim, Eu percebo. sim, sim, Jogador que sim. adorarias treinar um dia. Oh, ora bem, chama o Jitson. Eu sei do fogo, esquece. É uma máquina. Palavra que define o teu modelo de jogo. Variedade, Ok. Palavra que define a tua liderança. democratura. Podes explicar? É uma ditadura disfarçada de democracia. Democracia. Muito bom. Melhor qualidade que tu achas que o treinador deve ter? Perceber os atletas. Ok? Em todas as suas Acho dimensões, que correto? Não só na eu parte acho que a técnica, gestão, sim, eu acho que a gestão do grupo é provavelmente a coisa mais importante sem dúvida. eh, na liderança das equipas. E acho é algo que eu ando sempre à procura de tentar melhorar e sobre a qual reflito bastante, eh, porque é tal democratura, por exemplo, na relação com eles. Eu, a decisão é sempre minha, mas eu ouço-os e deixo-os à vontade para falar comigo. Uhum. Acho que deve ser o mais importante. O erro mais comum de treinadores jovens. Na formação, por exemplo, de atletas, não. Sim, pode Na ser. formação de Ou atletas, seja, acho que é colocar os tens resultados à estás, frente dos processos. tu tens, exato, era isso que eu tenho a dizer. Ou seja, como tu estás a fazer toda a parte de coordenação do curso de treinadores da Federação de Handball, era para perceber o que é que Sim, tu consideras que é o sim, maior sim. erro dos treinadores. Sim, a nível de jogo, claramente priorizar o resultado em detrimento do processo de evolução dos atletas. Uhum. Uh, Sinto também que, e pronto, faz parte da nossa função também na formação de treinadores, melhorar a qualidade de treino, nos seus escalões, Claro, é óbvio. porque o que se verifica ou o que se verificava, ou o que se Uhum. verifica ainda muitas vezes é que não há planeamento, ou há um planeamento mal pensado, mal Rudimentar. estruturado, Sim, mal estruturado. pronto. Sim, Sim. entendo. Objetivo profissional daqui a 5 anos. Espero estar, pronto, como tu sabes, estou a dar aulas no colégio, mas se calhar olho para a parte do handball. Gostava de estar a competir num patamar mais acima, claramente. Trabalho com esse objetivo, neste momento no Rio Tinto, onde me sinto muito bem, e quero ter sucesso com o Rio Tinto. Mas sim, daqui a 5 anos espero estar a competir num patamar mais acima. Espero que assim Seja com o seja. Rio Tinto ou Sim, ou não. com qualquer outra equipa, exatamente. Sim, Sim. Temos de ter sempre abertos sim. a novas oportunidades e a Se que for, possa se surgir, for com o Rio sem Tinto, dúvida. Red sim, River sim. City, eu sou do Rio Tinto, portanto, Red River City ao poder, faz o que puderes pelo handball aqui em Rio Tinto e pelo desporto em Rio Tinto, vou estar a torcer. Ah, o que é o handball para ti? É a minha vida, desde. Pá, eu não me conheço, aliás, eu não me conheço sem o handball. Eu tive um ano em que fiz um sabático e não foi a mesma coisa. Eh, Pois, o handball o handball faz parte, eu percebo. é isso, não, é a É, minha vida, é eu a vida, percebo. Olha, vou-te contar uma curiosidade para fim de conversa. O meu sogro, a minha mulher é húngara, e o meu sogro uh, teve muito próximo de ser um grande jogador da seleção húngara. Só que ele foi estagiar na Áustria e a fazer a andar de ski, partiu a clavícula em 4 partes e acabou a carreira dele profissional. E há uma grande dificuldade, há uma barreira linguística entre o português e o húngaro e tudo mais, que eu ainda assim, apesar de estar com a minha mulher há mais de 10 anos, mas o meu sogro até os olhos dele brilham quando ele vê um jogo de handball, quando ele fala de handball. A Enico disse-lhe que eu ia fazer a cobertura de um jogo de handball
na quarta-feira para o Bola na Rede, e ele ficou todo entusiasmado e queria saber mais e tudo mais. Por isso eu percebo aquilo que tu estás a dizer, mesmo aquelas pessoas que depois não conseguiram, por infortúnios de lesões, serem a melhor versão de si mesmo a jogar. Quando se ama um determinado desporto, está impregnado em nós, vai fazer parte de nós até nós não estarmos neste mundo. Por isso eu percebo perfeitamente aquilo que tu estás a transmitir. Precisamente por aquilo que tu disseste no início da nossa conversa, a minha última pergunta neste ping-pong é um bocado provocatória, mas é para perceber se já mudaste essa percepção do miúdo para o Tiago de 37 anos, quase com 38. Futebol ou handball? Handball. Sem dúvida. Pronto, já está. É isso. Sem Olha, dúvida. Tiago, Não, muitíssimo obrigado por teres aceito este convite. É sempre fantástico falar de outros desportos, modalidades que não são tão mediáticas, não são tão badaladas, e eu adoro handball. Portanto, falar de handball para mim, podia estar aqui a falar 2 horas e meia, 3 horas, porque foi mesmo um gosto. Tens um grande know-how, tenho a certeza que os teus atletas vão beber muito do teu know-how e desse teu espírito competitivo e dessa democratura. Por isso, mais uma vez, agradeço-te por teres aceito este convite. Eu agradeço o convite, Tiago. Pronto, é um prazer falar de desporto e do handball em particular, quando o handball está presente todos os dias, e poder falar aqui de forma aberta, sem dúvida que foi um prazer, e agradeço muito o teu convite, e espero honestamente que tenhas muito sucesso Muito obrigado. neste teu projeto, Muito obrigado. fico aqui a torcer por isso, Obrigadíssimo. claramente. Obrigado por ter estado desse lado. Se gostaste deste vídeo, peço que partilhes com familiares, amigos, conhecidos, amantes do desporto, tal como tu, tal como eu, e peço-te que atives o sinal para mais notificações, que subscrevas o canal, que vais partilhando o meu podcast com todas as pessoas amantes do desporto. Vamos fazer crescer esta comunidade, e volto para a semana com promessa de mais desporto. Muito obrigado.